Olá, gente. Então, chegamos na nossa última parte, né? A terceira parte da revisão do segundo trimestre. Coloquei aqui para vocês nessa terceira parte a República Liberal. Então, a gente já teve o governo Vargas, né? Com o governo provisório, com o governo constitucional e o Estado Novo. Então, quando Vargas renuncia, a gente vai ter eleições e Eurico Gaspar Dutra assume a presidência. O que a gente destacou nessas nossas aulas, no todo o trimestre, eu coloquei um pouquinho de cada coisa, de cada governo que a gente destacou, os mais importantes. E pela interação a gente discute um pouco mais, ok? Então, do Eurico Gaspar Dutra, eu destaquei o alinhamento automático com o bloco capitalista no contexto da Guerra Fria, lembra? A cassação do PCB, o rompimento com a União Soviética e tudo aquilo que a gente já fez, já viu. O plano SALT de 47, que é um plano bem frágil, né, que por não ter muito investimento e tal, saúde, alimentação, transporte e energia. Então, algumas coisas do governo de Eurico Gaspar Dutra. Então, principalmente o alinhamento automático com o bloco capitalista nesse contexto de Guerra Fria em que vivenciamos. Do governo de Getúlio Vargas, né, termina o mandato de Eurico Gaspar Dutra e retorna Getúlio Vargas, agora eleito democraticamente. Então, a gente tem uma polarização política, a divisão entre nacionais e liberais, né, os liberais chamados entreguistas, que queriam entregar o país para os Estados Unidos, digamos assim. Políticas nacionalistas, dentro dessas políticas nacionalistas, o que eu destaquei é a criação do banco do BNDE, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que hoje é BNDES, né, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós temos a criação da Petrobras e nós temos a crise em agosto de 54, né, que vai levar ao fim trágico, que é com o suicídio de Vargas, né, aquela pressão política, o atentado a Carlos Lacerda, tudo aquilo que a gente já viu desse último governo Vargas, né, a pressão política que estava acontecendo na época, greves dos trabalhadores, tudo isso que trabalhamos em aula. Então, após o suicídio de Vargas, né, vai assumir Café Filho, que era o vice dele, vai ficar até as eleições, né, até Juscelino Kubitschek assumir em 56. Então, Juscelino assume de 56 a 60 e a gente tem aquele nacional desenvolvimentismo, né? Então, a gente tem várias coisas do governo de JK para destacar, principalmente, né, 50 anos em 5. 50 anos de crescimento em 5 de mandato. Nós temos o plano de metas, que daí a gente transporte, energia, indústria e tal, que a gente já viu. Brasília, que era a meta síntese Brasília. E aí eu destaquei a estabilidade política, o crescimento econômico, que é o destaque do governo JK, e a inflação, né, que acabou sendo uma herança para Jânio Quadros. Então, Jânio Quadros, com o governo dele bem curtinho, né, de 7 meses, a gente falou do personalismo político dele, né, aquela pessoa bem, como é que a gente pode falar, até icônica para a época, com o seu pensamento, né, as proibições que ele fez, biquíni na praia e tal. A política externa independente, o PEI do governo Jânio Quadros, que na verdade ele acabou demonstrando que estava mais para o lado da União Soviética, né? O vice dele é o João Goulart. E aí nós temos aquela condecoração do Che Guevara, isso tudo que vai dando fim ao governo de Jânio Quadros, que vai renunciar. Ele vai renunciar dizendo que, me perdoem, ali ficou 51 e é 61. É 61, certo? 25 de agosto de 61. Ele renuncia, faz aquela carta, lembra? Dizendo que forças ocultas e tal estão forçando ele a tomar essa decisão. Ele esperava que o povo
fosse, como ele tinha hábitos muito populares, ele pensava que o povo fosse ficar do seu lado, né? E pediu o seu retorno, e não foi o que aconteceu. Então, Jânio Quadros renuncia e vai assumir João Goulart, que era seu vice. Então, João Goulart vai ficar de 61 a 64. Do governo de João Goulart, nós destacamos várias coisas, e entre elas a inflação descontrolada, mas isso daí já é uma herança de todo o nacional-desenvolvimentismo do JK, e a gente vê que isso vai passando, né? Não adianta. Ele é herdeiro de Vargas, né, do varguismo, com todo esse popular, essa aproximação com a camada popular, com os trabalhadores. A gente tem a política de reformas, né, que foi o que eu mais destaquei, tributária, bancária, administrativa e agrária. Aí a gente tem a crise, e a gente conversou muito sobre a crise do governo João Goulart, o que foi desencadeando até a gente chegar na Revolução de 64, né? Revolução Democrática de 64. Então, a gente vai ver, vai revisar isso também na interação no Google Meet. Eu peço que vocês revejam todos os vídeos, acessem o material para vocês realizarem a AE, a segunda AE, tranquilamente, certo? Então, até mais, até a nossa próxima interação.